Cavaleiro da Lua, episódio 5, penúltimo episódio dessa primeira temporada da série. Vou falar sobre esse lançamento, mas só que antes é importante dizer que esse vídeo contém spoilers, ou seja, fica aqui por sua conta e risco, tá? E também aproveita e já se inscreve no canal e também deixa um like, pode ser? Vamos lá, sem perder tempo para Cavaleiro da Lua, episódio 5. Partiu! Caso você não tenha assistido ao meu vídeo anterior, né, sobre o episódio 4, no caso, eu acho muito importante que seja visto agora ou depois daqui, tá? Principalmente a parte final, que eu falo da deusa Tueris, né, ou Tauret, depende aí da sua pronúncia, porque as duas pronúncias são permitidas. E se bem também que depois do vídeo, muita gente pegou lá a info e produziu informações, né? Ótimos conteúdos, inclusive, então talvez você já esteja completamente inteirado. Mas mesmo assim, dá uma olhada no meu vídeo, porque pode ter uma interpretação que te cabe um pouco mais. Eu acredito que cabe bastante a esse vídeo aqui. Mas vamos lá. Claramente, o que eu contei lá sobre a personagem está acontecendo, né? Ela está substituindo, no caso, o deus Anubis, que fica claro por dois motivos. O primeiro motivo é que ela usa flashcards, ou podemos chamar também de um script, né? Se a gente pegar ali no atendimento telemarketing. O script de quem atende. E ela tá usando isso para ajudar na passagem das pessoas ali para a morte. Ela é uma iniciante com relação a isso e toda a insegurança dela mostra muito bem o que tá acontecendo. O outro motivo é que, em vez de querer simplesmente fazer o trabalho de levar o Steve e o Mark para a morte propriamente dita, ela resolveu ajudá-los. E ainda sobre o primeiro motivo, a figura, a iconografia do deus Anubis aparece ali na balança, né? É o Anubis que tá ali na balança, ou seja, é o Anubis que tem que fazer esse job aí, entendeu? Só que ele tá preso lá, só resumindo, caso você não queira ir lá no outro vídeo, ele tá preso lá naqueles totemzinhos que tá rolando ali uma tramóia dos deuses e tal. Então, por isso que a Tueris está fazendo esse esqueminha, né? Tá substituindo o colega de trabalho, tá? E vê-la mais preocupada em fazer a balança se equilibrar e então abraçar o pedido do Steve de fazê-los renascer, ou pelo menos fazê-los voltar, eu acho que fecha bem esse meu pensamento aqui, que foi um pensamento que eu já trouxe lá no vídeo anterior, mas reitero, colocando aqui em pratos limpos, é o que tá acontecendo, né? Ela tá substituindo alguém e tá mais ajudando aí o Steve e o Mark. Passado esse momento de entender o papel da Tueris, precisamos ir para o tema central do episódio. Eu não vou entrar na parte médica e científica da coisa, porque além de não me caber, mesmo que eu pesquisasse bastante para fazer esse vídeo aqui, eu ainda assim esbarraria no superficial do que está acontecendo com o Mark. O fato é que descobrimos nesse episódio que a consciência base é realmente o Mark e não o Steve. Na real, tanto o Steve quanto o Jake parecem ter sido criação dele, do Mark, né? Jake, que apareceu nesse episódio, eu vou comentar daqui a pouco, nós não sabemos ainda o motivo, mas o Steve tá bem claro, né? Ele é a camada de proteção para quando o Mark não quer enfrentar o trauma de ter perdido seu irmão e também da sua relação com a mãe. E aqui vai um parênteses gigante, tá? A atuação do Oscar Isaac nesse episódio foi muito poderosa e definitivamente a melhor da série até então. Em um episódio que só teve uma lutinha ali, muito localizada, a série atingiu mesmo assim um ápice narrativo enorme e também um ápice da atuação do Oscar Isaac, mostrando que o lance muitas vezes é saber contar a história, mais sobre narrativa, menos sobre negócio de CGI, se tá bom, se tá ruim, ou sobre outros artifícios técnicos que vão ficar muito datados com o tempo, quase todos ficam, né? CGI, então, é um deles que sempre vai ficar. A cena da rua, onde ele tá bebendo como Mark e vendo ali o velório da sua mãe, e então ele muda pro Steve, chega a ser, assim, assustadora, porque sem cortes, o Oscar Isaac se transforma dos pés à cabeça. E a cena tá aberta, o plano tá aberto. Ele se transforma dos pés à cabeça, passa pela voz e depois passa como ele repousa o olhar sobre as coisas. Atuar é muito sobre acreditar naquilo que está acontecendo, mesmo que seja irreal. E então você simplesmente vive, né? Você simplesmente vai. É um fluxo que se dá. Você acredita, o ator, e aí aquilo ali passa a te pertencer e você não está mais atuando, você simplesmente está vivendo. Agora, acreditar em duas realidades ao mesmo instante coloca Oscar Isaac como um dos grandes atores do MCU, tranquilamente.
Pena que não é na melhor produção do MCU e nem tão perto da melhor produção do MCU, né? Simplesmente perfeita atuação. Não esperava menos do cara que fez Ex Machina, mas ainda assim surpreende quando você vê em tela, quando você presencia a situação. É incrível. Passado aí o parênteses gigantes, deixa eu voltar ao tema central. Se o Steve é uma criação que protege Mark dos seus traumas, das duas uma. Ou você é sincero com essa sua personalidade, fazendo-a entender por que ela existe dentro da sua faceta, ou você simplesmente vence isso e deixa essa ferramenta para trás. Acontece inicialmente de Mark ser sincero com Steve, o que gera o balanço ideal ali entre a pena e o coração dos condenados, né? Porém, ao dar o poder e a força de vontade que o Steve precisava para entender o seu papel naquela situação, Mark acaba, mais uma vez, o perdendo, né? Ele fica ali para trás nas areias. Isso acontece como se perdesse novamente ali o seu irmão. Não necessariamente Steve tá morto, uma vez que ele é criação do Mark. Mas visualmente o personagem teve um novo trauma, né? Ele viu mais uma vez o seu irmão ficar para trás. A diferença é que esse novo trauma pode ser força motriz para novos conflitos de um personagem que precisava de outro personagem para ter conflitos que movesse o roteiro inicial aqui dessa temporada. A gente começa a série com a tentativa de entender o Steve, não necessariamente de entender o Mark. Comecemos buscando entender como é esse negócio de sair andando à noite e sendo uma outra pessoa. Provavelmente, agora buscaremos entender o Mark e como ele vai tentar resolver essa situação do irmão, barra alter ego, barra personalidade, enfim, quer que seja. Então, voltamos para uma questão super interna. Não mais do Steve, agora do Mark, de outro personagem. E assim sendo, meio que um ciclo se fecha, né? Steve sabe para que existe e Mark agora pode aceitar o Steve plenamente na sua vida, que é o que eu falei também no vídeo anterior. A fusão dos dois é o que vai resolver essa situação. Resolveu, só que visualmente para o Mark de uma maneira um pouco mais traumática novamente. Traumas são bem difíceis de entender. E eu acho que mais difícil ainda é entender como eles funcionam de diferentes maneiras em cada pessoa. Proteções para esses traumas são mais difíceis ainda. A mãe do Mark estava lidando com isso fazendo uma projeção. A culpada, se a gente colocar bem direitinho no papel, é ela. Não é o Mark, ou seja, da morte lá do seu filho. Ele é uma criança, ele não pode ter esse senso de responsabilidade de outra vida e etc. Crianças correndo na rua podem ser atropeladas por um ônibus. De quem é a culpa? Das crianças correndo? Do ônibus? Ou de quem deixou as crianças correr? Tá entendendo? Teoricamente é ela quem deveria proteger o Steve, que não é Steve, né? No caso ali, o irmão dele, do Mark. Isso eu tô falando, obviamente, de uma visão paternal, tá? Mas veja, o jeito da mãe lidar com o trauma foi projetar a sua culpa e a sua dor no outro filho, sendo essa a maneira mais fácil de fugir daquela situação. Pro Mark, o lance foi criar o Steve. E para diferentes pessoas serão diferentes soluções. Criar uma nova persona, fugir, se esconder, drogas, bebida, tristeza, depressão, euforia excessiva também, tipo, você cria uma camada de alegria, de efusividade excessiva e passa até a ser desconexo dos reais sentimentos, dos vários sentimentos que nós temos e por aí vai. E é nesse ponto que entra o Jake. Em um dado momento, vemos o nosso protagonista conversar com o Harold e ele tá com o nariz quebrado. Podemos pensar que seja Mark ou Steve, mas na verdade é Jake, a terceira personalidade que tem um sotaque diferente dos outros dois. Diferente do Mark, bem diferente ali do sotaque britânico do Steve. Jake aqui, ele tá sendo pintado como a faceta mais violenta do protagonista. Nos quadrinhos ele é meio que um investigador, meio que o detetive, o cara que se infiltra nas gangues, sabe muito do que tá acontecendo ali, salvo engano pelo Brooklyn e tudo. Mas enfim, ele é o cara da rua, né? Coisa que não é o Mark, coisa que também não é o Steve. Qual será o papel dele daqui pra frente? É a pergunta que fica. Porque penso que seja como eu adiantei lá no vídeo anterior, agora que o Mark e o Steve, eles estão resolvidos de um ponto de vista mais essencial e existencial, falta agora ele se resolver com o Jake, né? Porque o Jake foi criado e é outra questão também a ser resolvida agora ou na próxima temporada, uma vez que o Mark precisa se equilibrar enquanto pessoa e enquanto as suas várias personalidades. Então, creio que surge, quem sabe, um novo conflito, uma nova situação. Finalmente tivemos um bom episódio, um episódio bem sólido de Cavaleiro da Lua de ponta a ponta.
Lembra muito o 5º episódio de WandaVision, não sei se vocês lembram ali, que é quando a gente para a temporada para entender perfeitamente a protagonista e os seus traumas mais internos, explicando a questão do domo e etc. Coincidentemente, Wanda perdeu também o seu irmão e ela também se sente culpada por isso, né? E muito do que ela fez foi por conta dessa perda. E depois, agora, no caso, por conta da perda dos filhos. Então tem duas similaridades aqui com a história geral do Cavaleiro da Lua. Mas acredito que seja só coincidência. O padrão de recuar antes do grande estouro é que me agrada bastante nesse episódio, sabe? Aquela recuada pra gente olhar o panorama e aí, de fato, o panorama estourar na nossa cara. Precisávamos entender Mark e Steve e precisávamos entender esse cruzamento. Isso é essencial para a gente entender o Cavaleiro da Lua. Para quem lê os quadrinhos sabe do que eu tô falando, para quem não leu, confia. E isso finalmente aconteceu, dando bastante substância, eu diria, pro final dessa temporada e já deixando gatilhos para uma segunda temporada, caso venha a ter. Adorei o episódio e o Oscar Isaac foi, assim, um esculacho de atuação. Incrível, fabuloso. A gente se vê quarta-feira que vem com a season finale, com o último episódio. Até lá eu tô fazendo resenha de Better Call Saul, tá? Caso você esteja assistindo a série, eu tô fazendo resenhas de Better Call Saul, além dos lançamentos semanais aí do cinema e também dos streams. Até lá, um forte abraço. Tchau.